Teremos agora o painel cujo tema é Práticas de Sustentabilidade em Arquitetura e Engenharia na Câmara dos Deputados. Para moderar este painel, convidamos o senhor Paulo Marques de Abreu Andrade, diretor da Coordenação de Engenharia de Equipamentos da Câmara dos Deputados. Sr. Paulo é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, é analista legislativo da Câmara dos Deputados desde 2002, onde exerce a função de diretor de coordenação de engenharia de equipamentos. Compondo ainda este painel, convidamos Sr. Paulo Zabô, chefe da seção de instalação hidrossanitárias da Câmara dos Deputados. E também Sr. Fabiano José Sobreira, chefe da seção de acessibilidade e sustentabilidade da Câmara dos Deputados. Paulo Zabô é engenheiro civil, especialista em engenharia e gerenciamento de manutenção. Além disso, é mestre em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. Atualmente é chefe da seção de instalações hidrossanitárias na Câmara dos Deputados. Fabiano José é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em desenvolvimento urbano e pós-doutor em arquitetura e sustentabilidade. Exerce a função de chefe da seção de acessibilidade e sustentabilidade da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores, com a palavra o moderador. Bom dia. Tem que aprender, né? Quem falar sem o microfone primeiro. Bom dia. Bom dia agora. Bom, meu nome é Paulo, né? Como já falado, Paulo Marques, sou diretor da área de coordenação de equipamentos lá na área de engenharia mecânica da Câmara dos Deputados. Nós fazemos toda essa parte de equipamentos, manutenção, né, de sistemas mecânicos, ar-condicionado, elevador, sistemas de detecção, alarme, combate a incêndio, toda a parte de especificação, manutenção dos equipamentos médicos do Departamento Médico da Câmara, os equipamentos gráficos, né? Então, nós temos uma variedade muito grande de equipamentos, né, uma área de atuação muito grande. Hoje nós estamos aqui para apresentar ações de sustentabilidade dentro da Câmara dos Deputados, ações que foram implementadas, né, que têm sido implementadas ao longo do tempo na Câmara dos Deputados. Me apresentaram como moderador, mas, na verdade, eu sou um simples participante aqui da apresentação, como todos os colegas, os outros colegas, e vamos passar inicialmente a palavra ao Fabiano Sobreira, né, que vai falar das ações de sustentabilidade do ponto de vista da arquitetura. Em seguida, eu falo das ações implementadas lá pela minha coordenação especificamente, e o Zabô termina com algumas ações da área de engenharia civil, especialmente na área de hidráulica. Certo? Bem, acho que o primeiro ponto que é importante colocar é lembrar, acho que essa estatística já foi apresentada aqui, acho que de 30% a 40% do consumo de energia no mundo está relacionado ao ambiente construído. Seja a construção, seja a manutenção, seja o uso. Então, é fundamental, dentro dessa pauta da sustentabilidade, pensar no ambiente que frequentamos, no ambiente que construímos. E um desses aspectos dentro do grande espectro da sustentabilidade é a eficiência energética. E nessa conversa a gente vai tratar apenas desse ponto, sob 3 perspectivas, que é a eficiência em edificações, os sistemas mecânicos e os recursos hídricos. É importante imaginar o desafio de uma pequena cidade que lida com grandes problemas e grandes desafios dentro dessa ótica de sustentabilidade no ambiente construído. Esse é o desafio da Câmara. A população, às vezes diária na Câmara, chega a quase 20 mil pessoas circulando. Temos mais de 150 mil metros quadrados de área para gerir, que envolvem desafios como patrimônio histórico, acessibilidade, preservação de áreas verdes,
temos um hospital lá dentro, temos universidade lá dentro, temos banco, agência de viagens, sem falar de todo o universo parlamentar, gabinetes, áreas administrativas. É uma cidade que tem uma estrutura maior do que 80% dos municípios brasileiros. Então, como lidar com esse desafio? A ideia dessa conversa com vocês, essa breve conversa sobre esse tópico, é mais ou menos apresentar a ideia dos passos, né? 10 passos, nesse caso, para a eficiência energética em edificações. E o primeiro deles é entender o projeto como motor, como a matriz de tudo. Em qualquer área, e especificamente na área de arquitetura e engenharia, você não pode lidar com problemas sem se antecipar a esse problema, pensar como enfrentar esses desafios. E no campo da arquitetura e engenharia, é fundamental entender que a qualidade desse instrumento é fundamental para alcançar essa desejada sustentabilidade. Uma coisa que não faz sentido, por exemplo, no campo da arquitetura, é você imaginar contratar um projeto de arquitetura por pregão, por menor preço. Se você contrata um trabalho intelectual, é fundamental que você foque na qualidade. Se você tem uma estrutura dentro desse órgão, faz o possível para que essa estrutura trabalhe em condições de desenvolver esses projetos. Quando você não tem essa estrutura, você tem que investir em processos de contratação que tragam a qualidade desse serviço. Então, sem um bom projeto, você não alcança a sustentabilidade. O 2 é entender que não existe uma sustentabilidade da arquitetura e uma outra sustentabilidade da engenharia. A sustentabilidade do ambiente construído ela depende da integração dessas diversas áreas, em trabalhos relacionados diretamente. E é assim que a gente procura fazer no departamento técnico, na Câmara dos Deputados, entendendo que o olhar unidisciplinar, ele muitas vezes é até prejudicial. Então, ao alcançar essas metas, é preciso ter como premissa a integração. O terceiro é entender, buscar saber quais são esses parâmetros de eficiência. E, nesse sentido, muitas vezes é reconhecer que a gente não sabe tudo. E é preciso buscar conversas, diálogos com outras instituições. Foi isso que a gente fez, por exemplo, em vários dos projetos, como no caso desse edifício, que é o Centro de Armazenamento e Gestão da Câmara dos Deputados. Em resumo, a gente poderia dizer que é um simples galpão com escritórios, mas se tornou o primeiro edifício a receber o selo de eficiência energética nível A na administração pública em Brasília. A ideia é de transformar um pequeno desafio, que é um lugar para armazenar materiais e onde as pessoas iam trabalhar no suporte, numa referência para a própria instituição e como modelo que pudesse ser seguido. Então, para isso, buscamos conversar com outras instituições. A Universidade de Brasília, uma empresa que foi incubada na Universidade de Brasília, que é a Qualiar, que tem pesquisadores atuando na área de eficiência energética, capacitações internas em que todas as áreas conversaram. Isso foi fundamental para que a gente trabalhasse em um projeto que já partisse desses parâmetros de eficiência. Uma coisa básica para qualquer profissional da arquitetura, mas muitas vezes a gente, como usuário, não percebe, é que não adianta depois você imaginar em vidros de alto desempenho, sistemas e equipamentos de última geração, se você implantou mal o edifício e você tem uma caixa de vidro ou a área de escritório voltada para o poente. Então, é fundamental você saber como implantar. E soluções passivas que estão lá na acessibilidade, como optar por uma rampa ao invés de um elevador, ou, quando possível, nem precisar de uma rampa, se eu tenho toda a opção da horizontalidade quanto possível. Isso em várias soluções do campo da iluminação, do campo da climatização, como a gente vai verificar. Então, cuidado com as armadilhas da arquitetura verde. A ser sustentável não é comprar a lâmpada LED mais eficiente. É, muitas vezes, precisar de menos lâmpadas, porque você pode abrir a janela. Você pode recolher a persiana. Não é trabalhar com equipamento de maior eficiência na climatização. É poder abrir a janela. Então, ter o cuidado com as armadilhas e buscar soluções passivas. E dentro da eficiência energética, principalmente do ponto de vista desse selo nacional, há 3 aspectos fundamentais. Um deles é a envoltória. É como o ambiente interno se relaciona com o exterior. Saber proteger, é saber trazer luz, mas não trazer o calor, necessariamente. É poder proteger, mas não deixar escuro, ao ponto de tornar o ambiente desconfortável. E isso é um grande desafio, e é um desafio que é vencido com todas as áreas em conjunto. Se eu não dou a devida inércia térmica ao edifício, eu vou gastar muito mais com ar-condicionado, mas se eu fecho demais, eu vou ter problema com a questão da iluminação natural. E aí vem essa questão da iluminação, né? Como trazer a luz
sem gerar o desconforto. E a iluminação é um desafio tanto do ponto de vista da solução passiva, quanto da automação dos sistemas. Se eu tenho uma grande área de escritórios em que a primeira fileira de luminárias eu só posso ligar e acender com a que fica do outro lado do corredor, eu não estou sendo eficiente. Então, recomenda-se que essas fileiras que ficam perto da janela possam ser apagadas, independente daquela que fica mais distante, para que eu possa controlar, e em qualquer sistema, na verdade, no uso da água, no ar-condicionado, na arquitetura, ter flexibilidade é fundamental. Se você não tiver a opção de ajustar o seu sistema às demandas, já se torna insustentável a partir daí. E aí, nesse edifício, por exemplo, o segundo tópico avaliado para a etiquetagem é exatamente a climatização. Então, ok, o sistema, tanto que nós recebemos em todas as áreas a etiqueta A, ele, pelos equipamentos, se mostrou eficiente, mas porque ele partiu de uma premissa de reduzir esse consumo. Então, parte-se primeiro de uma premissa de economia no próprio projeto, para que depois a própria manutenção ela se torne, se confirme como uma manutenção sustentável. E, finalmente, a certificação. Nós não tínhamos a certificação como meta. Nossa meta era oferecer um espaço agradável, confortável, sustentável, se pudermos usar essa palavra, e, como consequência disso tudo, obtivemos essa certificação, o reconhecimento de que aquele projeto poderia ser utilizado como modelo para outras instituições da administração pública. Então, foi obtido, acho que em 2016, esse selo. E aqui a etiqueta, né, que confirma que o projeto obteve em envoltória, iluminação, condicionamento de ar, e edifícios que alcançam esse nível de eficiência energética, eles recebem esse selo, assim como vocês já devem ter visto em geladeira, em ar-condicionado, em equipamentos domésticos em geral, criou-se esse selo para edificações, em que ter esse selo na edificação significa, olha, esta edificação consome menos energia, ela está certificada como referência, como modelo. Então, isso foi algo que a gente alcançou, mesmo que não tenha buscado na origem enquanto instrumento, um selo específico, foi a ideia de buscar um ambiente, no final das contas, um ambiente mais confortável para todo mundo, que é o que a gente vê um pouco por essas imagens. Aqui tem um galpão de armazenamento, mas por que esse galpão não pode ter iluminação natural e depender menos de iluminação artificial, que ele possa ser condicionado naturalmente e não depender tanto de equipamentos artificiais? Tem escritórios em que eu possa ter uma plena iluminação, mas não necessariamente calor. Eu posso ter um ambiente confortável e bem iluminado. Ter espaços de uso coletivo que sejam agradáveis. Então, usar, por exemplo, uma cobertura de jardim que ajuda a amortecer o calor nos escritórios e gera um espaço de jardim adequado e agradável para os funcionários. Então, muitas vezes, ser sustentável é buscar a qualidade, essencialmente. Então, um bom projeto, pensado, planejado de forma cuidadosa, ele é sustentável por natureza. E o 10º passo, que é fundamental, que é isso que a gente está fazendo aqui, é buscar a colaboração institucional, compartilhar ideias. Assim como nós já não sabíamos das respostas, buscamos as respostas com outros colegas, com outras instituições, é a nossa hora de partilhar, de compartilhar essas ideias e dialogar em conjunto sobre os caminhos da sustentabilidade. 1 segundo, 0, 10 minutos. Agora com você, Paulo. Bom, se buscar a eficiência energética em edificação num projeto novo é uma obrigação, fazer isso para os prédios antigos também tem que passar a ser, pelo menos, um objetivo, né? Deve-se buscar isso também, porque num projeto novo é mais fácil. Você está começando ele do zero, do novo. Você pode pensar todas as soluções para serem mais sustentáveis, para serem mais eficientes do ponto de vista energético. Mas aí, o que a gente faz quando a gente tem um prédio que já é um prédio tombado, tem sérias restrições arquitetônicas para você mexer, espaços muitas vezes impossíveis de você ampliar, ou precisa de muito estudo para fazer essas ampliações de áreas, espaços para absorver novos sistemas. Então, a gente tem que trabalhar na melhoria da eficiência energética do prédio, sem parar o prédio. E isso é um desafio para a engenharia.
E a engenharia, de certa forma, eu acho que um grande conceito da sustentabilidade, que é essa busca da eficiência, o de fazer mais com menos, isso sempre foi uma preocupação da engenharia. A engenharia busca cada vez mais fazer as mesmas coisas, consumindo menos materiais, consumindo menos recursos naturais, consumindo menos energia. Dentro da Câmara dos Deputados, nós fizemos algumas ações nessa nossa área dos sistemas mecânicos, em particular na área de ar-condicionado e de elevadores. É sabido, pela literatura e lá na Câmara, inclusive por medições, assim, a gente pode chegar num número bastante realista de que o sistema de ar-condicionado ele é responsável praticamente por 40% do consumo energético de uma edificação. Ou seja, ações que visem a reduzir ou aumentar a eficiência energética no sistema de ar-condicionado, elas têm um impacto muito significativo nesse consumo, na redução e na economia de recursos. E também nos elevadores, a gente vai ver que tivemos, com um sistema moderno, utilizando tecnologia mais moderna, disponível no mercado, a gente conseguiu uma redução significativa no consumo dos elevadores também. Então, nos sistemas de ar-condicionado da Câmara, nós temos um grande projeto hoje, que é o da modernização, reduzindo de 4 centrais de água gelada, talvez os termos não sejam tão, para a maioria, tão técnicos, mas as centrais de água gelada é o motor de um sistema de ar-condicionado central, o coração de um sistema de ar-condicionado de um prédio, de uma edificação. É lá que é produzida o fluido que vai ser distribuído para o prédio para fazer a refrigeração dos ambientes, no caso, a água. Então, de 4 centrais, nós temos um grande projeto para reduzir para apenas 2 centrais, ou seja, a gente interligaria os edifícios anexo 2 mais o edifício principal e anexo 1, que hoje nós temos uma central para o edifício principal / anexo 1 e uma central para o edifício anexo 2. A gente faz uma central unificada no anexo 2 para atender o anexo 2, o anexo 1 e o edifício principal. E a gente faz uma central unificada para atender o edifício anexo 3 e o edifício anexo 4, que hoje também cada um possui a sua própria central. Então, isso gera recursos, redução de economia de recursos financeiros, ou seja, você diminui manutenção, você diminui operação e você consegue equipamentos de maior porte que têm maior eficiência. Hoje nós estamos falando de um consumo, a gente tinha equipamentos de consumo de aproximadamente 1 kW para cada TR. TR é a unidade de refrigeração, chama tonelada de refrigeração, que é muito usada nos sistemas de ar-condicionado de grande porte. Só para a gente poder fazer uma comparação, uma TR são 12.000 BTUs. Pegar aquele aparelhozinho, o split, que às vezes a gente tem em casa, tem lá 12.000 BTUs. Então, uma TR são 12.000 BTUs. Nas nossas centrais, por exemplo, do anexo 4, que a gente já adquiriu equipamentos prevendo a unificação com o anexo 3, nós temos 3.000 TRs instaladas, sendo que 1.000 a gente sempre trabalha com redundância, então a previsão de unificação dos anexos 4 com o anexo 3 é de aproximadamente 2.000 TRs para serem abastecidas no prédio. Então, a gente está reduzindo equipamentos antigos, que era da ordem de 1 kW por TR, para equipamentos que consomem aproximadamente 0,6 até menos em carga parcial, que é a condição de operação mais comum, mais constante dos equipamentos. Ou seja, então, as novas tecnologias, e que foram possíveis através da implantação e da popularização e da redução do custo dos inversores de frequência, então a gente consegue esse ganho de eficiência da ordem de 40% até 50% na redução do consumo. Então, essa é uma grande ação que nós podemos fazer e que nós fizemos lá na Câmara dos Deputados. E claro que para fazer a interligação tem ainda não há, a gente comprou as novas máquinas, as máquinas mais eficientes. A interligação ainda não foi possível, porque a interligação não depende simplesmente de trocar a máquina. A gente depende de levar as tubulações de um prédio para o outro, porque hoje cada prédio tem a sua própria tubulação. Então, se eu faço uma central unificada, eu tenho que tirar a água gelada que eu estou produzindo lá no anexo 4 e levar para o anexo 3. Aí isso envolve um túnel, e esse túnel, muitas vezes, por questões
né, que fogem ao nosso escopo, à nossa competência, questões de aprovação junto às concessionárias, interferências com rede da CAES, interferências com rede da SEB, né, aprovações no GDF, tudo isso vai fazendo com que o tempo de implantação da solução fique muito maior do que planejado inicialmente, né? Mas o fato de já ter adquirido as máquinas de maior eficiência, né, não invalida o projeto, até porque era necessário. Os equipamentos antigos eles eram ineficientes já, de acordo com a nova tecnologia, e também já estava em fim de vida útil. A gente tinha equipamento de 1979, 1980, precisaria trocar. Então, a gente já troca prevendo a interligação, né, em que pese por questões de prioridade também, né? Não vamos colocar só a culpa na concessionária, nas interferências, mas também nas questões que são inerentes aos órgãos públicos. Muitas vezes as prioridades da área técnica não são as prioridades da alta gestão, né? E o que para a gente seria algo para ser prioridade absoluta, porque está reduzindo, né, consumo de energia, está gerando economia, está gerando, gastando menos verba, menos recursos públicos, mas não é a prioridade, né, infelizmente. Então, só alguns dados rápidos, né? Com essa troca dos equipamentos no anexo 4, sem fazer interligação, a gente já teve uma economia em relação aos equipamentos antigos de 14%. Com essa tarifa média de 75 centavos, a gente tem uma economia de R$ 210 mil por ano, só com a troca dos equipamentos do anexo 4. Né? Então, isso, lá nesse caso do anexo 4, realmente existe uma fatura específica que mede só o consumo. Então, esse é bem fácil de a gente medir o novo consumo, porque existe um relógio específico para o sistema de ar-condicionado. Né? Então, ó, a fatura vencer agora no dia 18 de novembro, só do sistema central de ar-condicionado anexo 4, da ordem de R$ 123 mil. Isso aí já está com a redução de 14%, era 14% a mais do que isso aí, né, em média. Outra coisa que a gente faz com a operação, a gente pode mexer na operação dos sistemas, né? Então, os prédios, muitas vezes, existem aquelas áreas que são 24 horas, que precisam ficar ligadas 24 horas. CPD, aí cria uma outra sala de um hack ali, da informática, e um grupo, um no-break, e aí isso vai criando cargas que são necessárias. E se você tem equipamentos grandes, né, centrais, como é o caso da Câmara, né, você gasta muita energia e que muitas vezes você precisa ser tão ineficiente que você precisa aumentar a carga para poder a máquina conseguir trabalhar, porque ela não consegue reduzir tanto a sua capacidade de forma a atender simplesmente as cargas 24 horas. Então, você tem que ligar equipamentos para gerarem carga para poder a máquina poder funcionar. Então, a gente implantou, né, algumas soluções de instalar sistemas autônomos, splits, para atender essas cargas 24 horas, para que a gente pudesse fazer o desligamento da central no edifício principal, né? E também no anexo 2, com um sistema tem o acervo, que, por causa de condições de não poder ter muita variação de temperatura, para manter as condições do acervo, nem de temperatura, nem de umidade, necessitou-se passar a ficar 24 horas ligado ao ar-condicionado. E isso também gerou uma ineficiência absurda, de gastar mais energia, criar carga para a máquina grande ficar. Então, a gente foi eliminando isso, ou seja, com os splits ou com resfriadores de menor capacidade na central. Então, com essas ações, né, nós podemos, no edifício principal, com a instalação basicamente de splits, para poder desligar a central de água gelada, nós passamos a ter uma economia de 17%. Isso só de economia de energia elétrica. Daqui a pouco o Zabotti vai falar da economia de água com essa ação também. Porque a central de água gelada, ela consome energia, e como é com o resfriamento por torre de arrefecimento, há um consumo muito grande de água também. Né? Então, uma redução de 324 mil por ano com essa ação, de simplesmente a gente parar de ligar a central 24 horas, à noite, final de semana, e colocar, depois do expediente normal da casa, esses sistemas autônomos para atuar nas cargas 24 horas. Mais uma redução de 324 mil por ano, aproximadamente. Esse gráfico é simplesmente porque isso é feito, como não tem um relógio específico da SEB para fazer a medição nessas centrais, nós colocamos medidores lá no próprio quadro da central para poder fazer. E aí esse é só para mostrar a forma como esses dados são coletados lá pelo sistema.
No anexo 2, também, né, com a instalação, no caso do anexo 2, foi com a resfriadora menor. Nós não colocamos split, porque era uma área muito grande, a área do acervo, do sede da Câmara, não daria para encher de split lá, nós colocamos uma resfriadora menor, aproveitando a tubulação de água gelada que já corria para o prédio, né? Então, nós conseguimos uma redução de 24%. Veja, 24% com essa medida, colocando o equipamento. A gente fez essa conta. Só com essa redução de 250 mil por ano, a obra custou 500. Ou seja, em 2 anos a gente paga a instalação desse equipamento novo, em 2 anos. Né? Novamente, a forma como a gente monitorou para chegar nesses números. E dos elevadores, que só para terminar, já meu tempo está estourado um pouquinho, mas só nos elevadores também. No anexo 4, nós modernizamos os elevadores. Eles eram elevadores que, como a maioria dos elevadores antigos, trabalhavam com corrente contínua. Então, eles tinham a ineficiência. Você tem um motor de corrente alternada que toca um gerador que gera corrente contínua para a máquina de corrente contínua que era o elevador. Né? Então, com a modernização, nós trocamos os equipamentos que possuem já um sistema com inversor de frequência também, e com essa frenagem regenerativa, em que você elimina toda essa cadeia aí para poder gerar a corrente contínua, né? Com eletrônica embutida. E a frenagem regenerativa, só para efeito de comparação, é como se fosse aquele sistema de carros híbridos que aproveitam a energia da frenagem. Em vez de transformar a energia de frenagem em energia de dissipação térmica, a gente pega isso e converte em energia para a rede. Ou seja, os elevadores do anexo 4 hoje, com a frenagem regenerativa, eles geram, quando eles estão em determinadas condições, ou quando eles estão subindo vazios, ou quando estão descendo cheios, em que há uma frenagem mais forte, geram energia para a rede, devolvem energia para a própria rede, ou seja, eles quase que se autoalimentam de tal forma que a gente conseguiu uma redução de 85% no consumo de energia. Isso é medido, isso não é dado inventado, nem catálogo de fornecedor, não. Isso é medido. Em relação ao sistema antigo, está aqui o PH, que é o responsável por essas medições lá na Câmara, ele ficou impressionado. Ele mesmo fala, eu não acreditei quando eu vi isso. Né? Então, com o sistema de elevadores do anexo 4, nós conseguimos uma redução de 85% no consumo de energia, que representa basicamente R$200 mil por ano. Então, com essas pequenas ações, que muitas vezes demoram a ser decididas, porque a gente fica, mas vai dar trabalho, o prédio é tombado, não tem como fazer, a gente vai adiando essas soluções, né? Mas a gente tem realmente que passar a encarar como uma necessidade, uma questão de sustentabilidade, né? E de eficiência, e a gente está falando de recurso público, de dinheiro do povo, né? Então, só essas 4 ações dá quase R$1 milhão por ano de economia de energia. E se a gente conseguir fazer a interligação, né, isso ainda tem um potencial de ganho muito grande. Nós vamos conseguir, nós estamos tentando, não é fácil, mas nós estamos tentando. Né? E aí, só para mostrar aí o gráfico do consumo, né, como até a forma da onda ali tá mais bonitinha, né, depois da implantação da frenagem regenerativa lá. Até no gráfico o negócio foi mais eficiente, ficou mais eficiente. É. Olá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que a Câmara teve na área de gestão da água, que proporcionaram uma redução de 56% no consumo de água nos últimos 15 anos. Então, eu vou começar com uma reflexão. A cidade do Cabo, no ano passado, decretou um racionamento severo, limitando a 50 litros de água por dia habitante. A prefeita, na ocasião, ela disse que aquela era uma oportunidade para as pessoas estabelecerem uma nova relação com a água. A Carol Ferrez fala de uma relação mais profunda, mais consciente, que não seja apenas uma relação de consumo. O Distrito Federal, recentemente, viveu uma crise hídrica. E a Câmara dos Deputados aproveitou esse momento para quebrar alguns paradigmas, para colocar em prática algumas ações mais ousadas. Mas a nossa história começa com uma outra crise, com a crise energética de 2001, também chamada crise do apagão. Na época, a escassez de chuvas fez baixar o nível dos reservatórios e os brasileiros tiveram que racionar
água. A Câmara dos Deputados adotou várias medidas para reduzir o consumo de energia. Mas essas medidas não ficaram restritas à área de energia. Elas também atingiram a gestão da água. Na verdade, a Câmara passou a fazer a gestão da água a partir de então. Esse é o gráfico de consumo da Câmara dos Deputados a partir do início dos anos 2000. Nós podemos perceber que nós tínhamos um patamar de consumo antes da crise energética de 330 mil metros cúbicos por ano. Cada metro cúbico é uma caixa de 1.000 litros. Então, quando a gente fala de 330 mil metros cúbicos, são 330 mil caixas de 1.000 litros utilizadas pela Câmara. Logo após essas medidas iniciais, eu vou depois mostrar quais foram, o consumo da Câmara caiu para 225 mil metros cúbicos. E, na sequência, a gente conseguiu baixar para 200 mil. Parecia que 200 mil era um patamar que não ia ser rompido, mas, recentemente, a gente conseguiu romper esse patamar. O ano passado, nós consumimos pouco mais de 145 mil metros cúbicos, e a nossa meta é que, no ano que vem, a gente alcance 100 mil metros cúbicos. Esse ano, nós devemos fechar em 126, ou seja, a gente está no meio do caminho, está no caminho de cumprir essa meta. E como é que a Câmara fez isso? Consegui reduzir 56% o consumo em 15 anos, foram 1.600.000 metros cúbicos de água que a gente deixou de gastar, e, em valores monetários atualizados, 41 milhões de reais. Como é que a gente fez isso? Então, a gente pode separar em 2 momentos, em 2 estágios. No primeiro momento, a gente se preocupou com a racionalização, que tem a ver com a quantidade de água consumida. A gente buscou reduzir a quantidade de água consumida. E em 3 grandes ações: irrigação consciente, monitoramento e modernização das instalações. O que é irrigação consciente? Basicamente, trocar as plantas que demandavam muita água por plantas xerófitas, adaptadas ao bioma do cerrado. Outra grande medida que provocou um grande impacto, a suspensão da irrigação dos gramados na época da estiagem. O último gramado, que ainda era molhado, em frente ao Congresso Nacional, deixou de ser irrigado na última crise hídrica. Então, mais uma oportunidade para a gente quebrar paradigmas. Monitoramento. O monitoramento começou com o simples registro das faturas da CAESB. Nós pegamos as faturas e colocamos numa planilha, para que a gente tivesse aquela ideia do movimento dos dados. Não uma fotografia estática, mas a gente queria ver a tendência do nosso consumo. Então, o monitoramento, o simples ato de você monitorar, já provoca uma redução no consumo. Mas a gente, a partir de 2001, de 2011 e 2012, instalamos 48 hidrômetros que proporcionaram a estratificação do consumo por categoria de uso. O que é isso? A gente queria saber quanto que a gente consumia em ar-condicionado, em jardins, com os lavadores, áreas concedidas, o uso geral da Câmara. Com a estratificação e a instalação desses hidrômetros parciais, nós conseguimos fazer isso. E a modernização das instalações. A modernização das instalações consiste na adoção de tecnologias modernas. Louças e metais que têm a possibilidade de economizar água, a adoção de torneiras de fechamento automático. Então, nós temos 1.200 torneiras instaladas na Câmara. São 827 banheiros. Nós trocamos todas as torneiras por torneiras de fechamento automático. Colocamos arejadores com limitador de vazão. Então, os arejadores que vêm na torneira são arejadores normalmente de 6 ou 8 litros. E nós colocamos arejadores de 1,8 litro por minuto. Outra medida que a gente está começando a fazer testes é a possibilidade de colocar mictórios ecológicos. O mictório ecológico consiste, na verdade, de um mictório que não utiliza água. Nós temos 10 peças instaladas na Câmara e vamos testá-las durante 1 ano. Uma outra medida de modernização que extrapola a nossa área de atuação direta, mas que é importante, foi citada pelo Paulo Marques aqui, é o desligamento das centrais de ar-condicionado que funcionavam 24 horas. Essa redução, esse desligamento, no edifício principal, por exemplo, provocou uma economia de mais de 6 mil metros cúbicos de água. Em termos de redução, quase 52%, e 156 mil reais em termos monetários. O simples desligamento de uma central que funcionava 24 horas. O segundo estágio das nossas ações, a gente chama de qualificação. E, na verdade, tem a ver com a fonte da água.
A gente quer trocar a fonte da água utilizada. O que nós percebemos? Alguns usos não precisavam de água potável, água clorada e fluoretada. A central de ar-condicionado não precisa de água potável. Os espelhos da água não precisam de água potável. Os jardins, os lavadores. Então, nesse segundo momento, nós começamos a substituir a fonte de água por água bruta, de poço profundo, reaproveitamento de água de chuva e reuso de águas servidas, que é uma estratégia que a gente vai adotar no médio e longo prazo. Então, a principal ação nesse sentido é a perfuração de um poço profundo para alimentar o espelho d'água do anexo 1. É um espelho de 15 mil metros quadrados, consome 7 milhões de litros para você encher ele, e a gente não quer mais colocar água potável, quer usar só água bruta e água de chuva. Aqui eu vou mostrar os dados de estratificação, só para vocês perceberem a dinâmica mais recente. Esses dados eles foram consolidados só a partir de 2013, então são dados mais recentes. O ano passado, a gente consumiu 15% de tudo que consumiu foi com ar-condicionado, foram 22 mil metros cúbicos. Em 2013, esse consumo era de 25 mil. Esse ano, a nossa projeção, com as medidas de economia adotadas, com os desligamentos das centrais, a gente estima que vai chegar a 16 mil metros cúbicos, uma redução de 37%. Os jardins consumiram 4.250 metros cúbicos. Em 2013, eles consumiam um pouco mais de 11 mil metros cúbicos. Esse ano, eles devem consumir 4.600, pela projeção que a gente fez. Aqui houve uma leve elevação de consumo. Por quê? Nós percebemos que chegamos no limite das plantas, que elas estavam sofrendo estresse hídrico. Então, nós temos que irrigar um pouco mais as plantas e nós decidimos consumir um pouco mais de água. Mas, de toda forma, uma redução de 60%. Espaços concedidos, basicamente restaurantes. Em 2013, eles consumiam 15 mil metros cúbicos. Em 2018, 9.200. Aqui, o mérito é da cobrança. O maior impacto aconteceu a partir do momento que nós começamos a cobrar dos restaurantes, instalamos hidrômetros e passamos a cobrar pela água consumida, uma redução de 40%. Os lavadores de veículos que ficam nos estacionamentos da Câmara, eles consumiam 2.300 metros cúbicos em 2013 e devem consumir 2.000 esse ano. E nós temos medidas para regular a atuação deles e definir um teto de consumo. Então, isso já está acontecendo, a gente já trabalhou na regulamentação e deve estabelecer um teto de consumo. De toda forma, uma redução de 13%. Os espelhos da água consumiam 8.800 metros cúbicos em 2013 e devem consumir esse ano 300 metros cúbicos. Aqui cabe uma observação. Na verdade, os espelhos ficaram vazios. Essa quebra de paradigmas, né, com o racionamento, permitiu que a gente deixasse o espelho vazio. É uma medida simbólica também para manter o engajamento da equipe operacional. Eu não tenho como manter um bombeiro engajado e motivado a corrigir a regulagem de uma válvula de descarga, que tem um filete de água passando, se na sequência ele é designado para abrir um registro de 3 polegadas, que vai ficar aberto 2 dias, para encher um espelho e consome 7 milhões de litros. Então, é uma medida simbólica. A arquitetura compreendeu a necessidade e o que a gente quer é encher esse espelho só com água bruta ou pluvial, não mais com água potável da CAESB. Então, esse consumo deve subir, foi de 2.881 esse ano, de 2017, esse ano um consumo de 300, mas deve subir, mas deve ser água agora de pluvial e bruta, uma redução de 96%. E o uso geral do edifício, a parte de zeladoria, o uso dos banheiros e copas, etc. Em 2013, esse consumo era de 156 mil metros cúbicos. Esse ano, a gente deve chegar a um pouco mais de 89 mil metros cúbicos. Então, uma redução de 43%. Aqui é possível ver onde a redução ocorreu. Mas tem uma outra coisa que essa imagem revela. Revela que o todo é maior do que a simples soma das partes. São várias áreas. Quando eu olho esse gráfico, eu vejo várias áreas atuando de maneira conjunta. Tem o pessoal do ar-condicionado, o pessoal que faz a gestão das áreas verdes, colaboradores externos, parceiros externos como os restaurantes, os lavadores, a zeladoria que cuida dos espelhos da água, o pessoal da arquitetura, que zela pelo patrimônio estético da Câmara,
O Ecocâmara, que faz a integração de todas essas áreas. Da SECOM, que faz a propaganda, a divulgação, a conscientização. E os usuários, que estão aqui no uso geral. Por fim, para quem trabalha na área de sustentabilidade, sabe que não se trata de uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência, é uma maratona, mas é uma maratona um pouco diferente. É uma maratona que é, ao mesmo tempo, disputada em equipe e com revezamento. Então, várias ações aqui que eu mostrei, os resultados que aparecem hoje, na verdade, as bases foram lançadas há 10 ou 15 anos, por várias pessoas que, inclusive, já se aposentaram ou mudaram de área. E várias ações que a gente vem fazendo hoje, de qualificação das instalações, só vão surtir resultado daqui 10 ou 20 anos. É uma conquista coletiva, sempre. Então, toda vez que há cooperação, menos recursos são utilizados, inclusive água e energia elétrica. Era isso. Obrigado, pessoal.